Seja muito bem-vindo ao canal. Neste vídeo, Haroldo Dutra Dias nos conduz por reflexões profundas sobre como é o mundo espiritual e o sentido da existência. A partir de temas essenciais da codificação espírita, ele aborda a natureza do perispírito, os elementos do universo, a continuidade da individualidade após a morte, esferas espirituais e as leis divinas que regem todos os mundos. Uma oportunidade preciosa de ampliar a visão sobre a imortalidade da alma e a reforma interior. Te convido ainda a conhecer outros vídeos do canal, com temas cuidadosamente selecionados e comentários reflexivos ao final de cada palestra. Caso ainda não seja inscrito, aproveite agora a oportunidade e ative o sininho das notificações. O YouTube tem reduzido as entregas de conteúdo sem essa ativação, e isso faz toda a diferença para você continuar recebendo nossos vídeos, e também para que mais pessoas possam acessá-los. E se algo tocou o seu coração ou despertou uma dúvida, deixe seu comentário. Sua participação fortalece a entrega dos vídeos e promove uma troca rica entre todos que buscam compreender mais sobre o espírito imortal. Compartilhe com amigos e familiares, e vamos juntos espalhar luz, conhecimento e esperança por meio da doutrina espírita. Nós vamos refletir sobre os 80 anos do livro Nosso Lar, a vida no mundo espiritual. Mas eu gostaria de trazer para esse seminário, para a nossa reflexão, alguns pontos que nós consideramos pilares para a compreensão desse tipo de obra. Nos últimos anos, instalou-se uma certa confusão. Muitas críticas surgiram à série André Luiz, exatamente por falsa compreensão desses princípios. Então, é importante que a gente retome as nossas bases kardecianas. É importante que a gente resgate a obra básica de Kardec para que a gente compreenda esse tipo de trabalho, em especial a série André Luiz. Então, é importante dizer que muitos críticos a gente não conhece. Francisco Cândido Xavier a gente conhece. Mais de 85 anos dedicados ao Cristo, dedicados à mediunidade com Jesus, mais de 400 obras, um trabalho inigualável. É bom lembrar que toda vez que havia um aniversário de uma obra da codificação, Francisco Cândido Xavier homenageava o codificador e chegou a psicografar uma obra dedicada a cada livro da codificação. Religião dos Espíritos, Justiça Divina. Um livro para cada obra da codificação. E por que nós dizemos isso? Porque nós vamos ter que retomar alguns pontos fundamentais da codificação, e o primeiro deles é: o mundo corporal não é o mundo original. Esse é um princípio basilar da doutrina espírita. Então, eu pedi permissão para o Márcio, eu só vou dar essa notícia ruim. É a única. Nós somos cópia. Cópia. Às vezes, é mal feito. Às vezes, uma cópia é tão mal feita que fica parecendo falsificação. Então, esse é o primeiro ponto. No primeiro dia de estudo da doutrina espírita, a gente tem que aprender isso. Está gostando do tempo? No primeiro dia de doutrina espírita, nós temos que entender isso. O mundo original é indestrutível, é o mundo espiritual. Ai, Haroldo, mas se apertar uma bomba atômica destruir o planeta Terra, o que acontece com o mundo espiritual? Nada. O que acontece com você?
vai ficar sem corpo físico. Só isso. O mundo corporal é uma cópia. Cópia. Provisório. Todo mundo físico é provisório. Provisório. Significa que a Terra vai acabar, gente. Mas pode ficar tranquilo. Dá tempo de aposentar. Vai acabar daqui a uns milhões de anos. O Sol vai acabar. O sistema solar vai acabar. Todas as galáxias que existem hoje vão acabar. E mais, tem luz de estrela que você está vendo que a galáxia já acabou. Você está vendo só a luz dela que está viajando. É importante dizer isso. Então, quando você vê o Sol estrelado, já está desatualizado, viu? Se você fizer uma atualização do sistema, já mudou. Então, é importante nós, espíritas, compreendermos isso. O mundo material é mundo provisório, é igual iogurte. Tem data de validade. Quem não entendeu, levanta a mão. Isso é importante, gente. Parece que não. Mas quando a gente vai na evangelização, quando eu vou trabalhar com quem está chegando, a pessoa inverte. Ela acha que o mundo corporal é o original. Então, se acontecer alguma coisa aqui, acabou. É um problema para Deus, não é problema nenhum, gente. Nem. Nós precisamos entender isso. O mundo corporal é cópia. Cópia é xerox. Xerox imperfeito. Então, qual é o mundo real? Indestrutível. É o mundo espiritual. Podemos prosseguir? Isso é o pilar. Isso é o pilar. Então, quando alguém pergunta, mas tem casa no mundo espiritual? Você está achando, então, que o mundo corporal é o original? Tem casa no mundo espiritual antes da Terra ser criada. Antes de existir o sistema solar. Porque o mundo espiritual é indestrutível. Segundo ponto, nós precisamos compreender. Tem muita gente que acha que o mundo espiritual é feito de fumacinha. Você já viu gelo seco de pau? Então a pessoa acha assim, desencarnou, chegou no mundo espiritual, aí tem assim uma fumacinha. Tudo nublado. Então vamos lá. Isso é importante. Questão 27 de O Livro dos Espíritos. Questão 27. 3 elementos gerais. 3. Não são 2. Não é 1. São 3. 3 elementos gerais do universo. Deus. Então, Deus não é espírito. Deus não é matéria. Deus é Deus. Mas Deus é espírito? São 2 elementos gerais ou 3? 3. Deus é Deus. Mas do que é feito Deus? Não sei. Não sei. Por quê? Está lá no Livro dos Espíritos também.
Não é dado ao ser humano compreender a natureza íntima de Deus. Segundo elemento geral do universo, espírito. Espírito é Deus? Tem muita gente que acha. Então, eu falei que só tinha uma notícia ruim, mas tem duas. Então. Você não é Deus. Importante dizer isso, gente. Porque tem pessoa que fala assim, não, agora eu compreendi como é que é feito o universo. Eu falei, maravilha. Então agora nós temos duas inteligências supremas, Deus e você. Então, não há nenhuma criatura do universo que compreenda mais que Deus. Faz sentido? Ele não é inteligência suprema? O que é suprema, gente? O que é inteligência suprema? É que não tem nenhum acima, correto? Então, tem como uma criatura de Deus ter mais inteligência que Deus? Tem, gente. Mas tem uns encarnados que acham que tem. Mas aí é o tema, que não é o tema de hoje. É o tema Dr. Júlio Pérez, que é o tema obsessão. Não é o tema de hoje. Ou seja, humildade. Segundo elemento geral, espírito. Terceiro elemento geral, matéria ou, atenção, fluido cósmico, que é a mesma coisa. Matéria ou fluido cósmico. Matéria é igual a fluido cósmico. A pessoa fala, mas Haroldo, isso aqui é fluido cósmico? Isso aqui é fluido cósmico? Isso aqui é fluido cósmico? É. Porque não é fluido cósmico. Espírito e Deus. Pô, mas Deus não é fluido cósmico? Criatura, quantos elementos gerais no universo? Quantos? 1, 2, 3. Deus, Espírito e matéria, que é igual a fluido cósmico. Precisa desenhar? Mas isso gera confusão. Então a pessoa chega e pergunta para mim assim, mas escuta, tem capim no mundo espiritual? Tem capim, tem jumento, tem bunda. Por quê? Porque o universo é feito de fluido cósmico. Mas aí você deve estar falando, mas que engraçado, né? O que eu não vejo? Então vamos lá. Tem gente que ficou bravo. Então, se você colocar água no copo, água que você bebe, é água? É. E se eu te der gelo, gelo é água? É água. Gelo. Se você ferver a água para fazer café ou um chá, o vapor é água? É. Percebeu? Vapor é igual a gelo? É? Então me dá cubos de vapor. Perceberam? Outro grande engano. Quem te falou que a matéria é visível? Quem te falou isso? A matéria não é visível. Se você não jogar a luz, você não enxerga. Se não tiver uma fonte de luz, você não enxerga a matéria. E aqui
aqui nós poderíamos fazer um longo percurso discutindo sobre a natureza da matéria que a gente sabe, né? O pouquinho que a gente sabe. O pouquinho que a gente sabe. Por quê? Nas últimas décadas, a ciência descobriu algo muito curioso, muito curioso. Nós estudamos tabela periódica no ensino fundamental, no ensino médio. Você tinha que decorar a tabela. Quem deve decorar a tabela periódica aqui, gente? Vocês gostavam de decorar? Tinha que decorar número atômico, lembra disso? Metais alcalinos, não é? E você estudou todos aqueles átomos, não é isso? Não estudou? Você falou assim, ó. E a professora e o professor de química, o que ele te contou? Todo o universo é feito dos átomos que estão na tabela periódica. Não falaram isso para você? Errado. Já é. A matéria que está na tabela periódica é só 4% da matéria do universo. 4%. 96%. 96% do universo é o cálculo. É feito de algo, matéria e energia, chamada escura. Escura porque ela não reflete luz. Mas esse é só um nome que deram. O importante você saber da matéria escura é que ela não está na tabela periódica. Então, nós não sabemos o que é. Agora, olha que interessante. Você fez o ensino fundamental, fez o ensino médio, formou em química, fez o mestrado em química, fez o doutorado em química, pós-doutorado em química, você só conhece 4% e mal. Perceberam? E como que a gente sabe que existe essa matéria que a gente não vê, que não é a tabela periódica? Não é a tabela periódica. Como é que a gente sabe? Porque ela exerce força gravitacional sobre as galáxias. Então, é importante dizer isso, porque quando a gente lê atentamente questão 27, questão 27 de O Livro dos Espíritos e seguintes, os Espíritos explicam: o fluido cósmico é suscetível de inumeráveis combinações. Aí o Kardec pergunta: eletricidade é fluido cósmico? Magnetismo é fluido cósmico? É. Então você pega um ímã. Já brincaram do ímã? Não dá aquela força puxando? Você consegue ver ali o que está puxando? Não. Fluido cósmico. Está lá no Livro dos Espíritos. Eletromagnetismo é uma das combinações do fluido cósmico. Então, quando você pega o seu zap e manda uma mensagem, você está usando onda eletromagnética, que é uma das inumeráveis combinações do fluido cósmico. E quando você chegar no mundo espiritual, você que está participando desse seminário, eu já combinei com seu espírito protetor. Se você desencarnar e chegar lá, no mundo espiritual, perguntando do que é feito as coisas, eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Você participou do seminário em Feira de Santana? Do que é feita a grama no mundo espiritual? Fluido cósmico. O que é feita a cadeira no mundo espiritual? Fluido cósmico. O que é feito tudo no universo, tirando espírito e Deus? Do que? Mas aí, em 1944, quando Chico Xavier lança o livro Nosso Lar, o que os espíritas disseram? Nossa, mas como é que tem casa no mundo espiritual? O que dá vontade de fazer? Pegar um caderninho
de 200 páginas e falar para a pessoa assim, copia a questão 27 500 vezes no caderninho. Não dá vontade de fazer isso? Professoras de plantão e professores. Não é? Eu lembro da professora fazer isso. Copia 50 vezes. Não é assim? Abre o caderninho? Então, abre o caderninho e copia 500 vezes a questão 27. Porque se você está perguntando do que é feito o piano na casa da dona Laura, eu... Marco, tem os cadernos? Tem os cadernos aí, Léo? Os cadernos de 200 páginas? E na hora do autógrafo, se tiver com alguém com dúvida, enquanto eu faço o autógrafo ali, uma pessoa para copiar. Questão 27. Perceberam, gente? Está lá na codificação. Está na codificação, que não é lida. Mas como Kardec já estava prevendo que o pessoal não ia ler o Livro dos Espíritos, ele escreveu outro, o livro A Gênese, para explicar. Aí o pessoal não lê nem o Livro dos Espíritos, nem a Gênese. No livro A Gênese, capítulo 2, ele fala sobre o fluido cósmico. Capítulo 2. O item providência divina. Ele vai explicar, são mais de 3 páginas explicando o fluido cósmico. Mas você quer mais? Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns tem um item chamado Laboratório do Mundo Invisível. Por quê? Materializava o espírito apegado ao mundo corporal, né? Materializava o espírito com um cachimbo. Aí você fala, mas onde você arrumou esse cachimbo? Do que é feito o cachimbo do espírito que materializou? Ah, todo mundo ficou com medo de copiar. Todo o universo, todas as esferas espirituais, tudo que existe no universo é feito de fluido cósmico. Inclusive coisas que você não conhece. Porque o mundo corporal é cópia. Gente, aqui não tem nem 1% do que tem no universo, no mundo espiritual. Então tem veículos no mundo espiritual que nós estamos longe de ter aqui na Terra. Eu vou citar um aparelho para vocês. Aparelho perigoso que tem no mundo espiritual que chama psicoscópio. O psicoscópio é o seguinte: imagina que a gente faça uma surpresa com você agora. Como é que é o nome do nosso amigo da técnica? É o César. Imagina que eu peça para o César baixar o telão e projetar aqui agora todas as suas conversas do WhatsApp. Melhor não, né? Esse é o psicoscópio. O psicoscópio ele é do tamanho de um iPad. Aí você chega perto assim, do cérebro, do espírito, você vê o pensamento, o que ele está sendo. É abrir seu WhatsApp. Tudo que você estava pensando, você ficou com vontade de falar e não falou. Tudo que você está sentindo. Tem esse aparelho aqui? Graças a Deus, não. Porque a pessoa já fica preocupada em colocar uma senha no celular. Imagina se os seus familiares têm um psicoscópio. Imagina almoço de família. A pessoa fala assim, vem cá, genro, o que você pensa sobre mim? Aí põe um psicoscópio no você. Imagina. Não tem aqui, tem lá. Do que é feito o psicoscópio? Então é óbvio que quanto mais elevada uma esfera espiritual, nós vamos falar sobre esse conceito de esfera, quanto mais elevada uma esfera espiritual, mais coisas ele tem que a gente não tem.
Faz sentido? Faz sentido, claro, porque quanto mais evoluído, mais recursos tem o espírito. Quanto menos evoluído, menos recursos. Porque a gente com pouco recurso fazendo esse estrago. Imagina se tivesse mais. Imagina. Não é assim? O indivíduo ele pega uma guimba de cigarro de palha e fala assim, não estou fazendo nada, deixa eu fazer uma queimada. Imagina se você dá um aparelho para ele de laser. Ele queima tudo, mata todo mundo. Não é? Não pode dar. Você não pode dar esse recurso. Não é? Então, as combinações, o tipo de matéria, os recursos que eles vão adquirindo nos mundos superiores são imensamente maiores que os nossos. Eles riem. Eu lembro de uma... Muito engraçado. Eu fui em Juiz de Fora e conheci um senhor muito divertido. Que era espiritismo no início do século XX, né? Então ele participava daquelas reuniões de materialização. Aí disse que uma vez o Dr. Fritz materializou. Aí tinha um aparelho assim que brilhava e emitia uma luz. E aí o Dr. Fritz, ele cuidou da garganta dele e falou assim: medicina da Terra muito atrasada. Medicina da Terra muito atrasada. Pegou um aparelho, o aparelho você emitia uma luz. Curioso, né? Nós temos aqui? Ainda não. Não temos. É. E muitas coisas nós não teremos. Não teremos aqui no mundo corporal? Jamais. Por quê? Livro dos Espíritos. O que está lá no Livro dos Espíritos? Deus pôs um limite ao conhecimento dos homens? Sim, esse limite está na vossa matéria. Há um limite para a gente. No mundo corporal, há um limite. Há um limite. Encarnado num corpo como esse, tem coisas que você não vai poder fazer nunca. Nunca. É um limite para o encarnado. Porque se você está encarnado, você é espírito imperfeito. Ou, na melhor das hipóteses, espírito da segunda ordem. Puro você não é. Porque os puros, questão 112, não são mais sujeitos à encarnação em corpos perecíveis, não estão sujeitos nem a provas, nem a expiações. Realizam a felicidade eterna no seio de Deus. Ponto. Kardec. Então, se você está aqui, embora o seu marido, a sua esposa te chame de anjo, é só uma metáfora. É só um jeito carinhoso. Porque você está encarnada. Você está encarnado. Tem um limite. Isso é importante a gente compreender. Até aqui está acompanhando. Por isso que quando chegou o livro Nosso Lar, o pessoal não entendeu. O pessoal não entendeu. Não pode ser. Não pode ser. Mas aí é interessante, né? O tempo passa, o tempo voa, aí sai o filme da Marvel, Pantera Negra, Wakanda Forever. Aí você vai em Wakanda, é igual ao Nosso Lar. Não é? Tem lá o Vibranium em Wakanda. Quem assistiu Wakanda? Quem não assistiu agora está perguntando o que é isso, né? Pantera Negra, gente. Então, assiste. Lá tem um trem que é o Aeróbus. E para construir o Aeróbus em Wakanda, eles precisaram do quê? De um outro tipo de átomo, que é o Vibranium. Uma outra matéria. Ou seja, aquilo ali foi psicografado. Porque é exatamente isso. O Aeróbus de Nosso Lar é feito de uma matéria que não está na tabela periódica que você estudou. Tem outras propriedades. Bom,
terceiro conceito importantíssimo. Agora, esse é difícil. Esse eu confesso que é difícil mesmo, porque tá espalhado. Tá, mas eu vou dar a referência. Capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 19. Espírito imperfeito tem perispírito. Espírito puro tem perispírito celeste. Está lá no item 19 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Perispírito celeste. O que Kardec diz? O perispírito celeste, ele é tão depurado, tão depurado, tão depurado, tão depurado, você acha que ele não existe. Que não é novidade nenhuma. Se você... Aliás, eu ter comprado 2 caderninhos. Um para copiar 500 vezes a questão 27 e outro para copiar da 28 até a 30. Porque na 28 diz assim, os espíritos dizem para Kardec, há matérias em estado... Porque o Kardec pergunta assim, matéria é o que eu posso tocar, ver, sentir, tá? Aí os espíritos respondem, sabe de nada, inocente. Responde assim para o Kardec, há matéria em estados... Olha isso, há matéria em estados que você não pode compreender. Para vós, não seria matéria. Não seria matéria. Então, perispírito celeste. O corpo perispiritual de um espírito puro é, eu vou dizer como é que é. Não sei. Tem algum espírito puro aqui? Para mostrar para a gente? Seu perispírito celeste? Por favor, se tiver, vem aqui. Por favor, mostre seu perispírito celeste. Não tem. Então, como é que você vai mostrar uma coisa que você nunca viu? Como é que você vai explicar uma coisa que você não conhece? Tem alguém aqui que vive num mundo celeste? Não, tanto que você tem intestino. Você tem estômago e intestino. E uma das modificações que ocorre no perispírito da gente, quando desencarna, hein? É no gástrico. Então, gente, vamos com calma. Humildade. Humildade porque você ainda tem intestino. Você quer ver quando você descobre mesmo que você é um espírito imperfeito encarnado? Quando você tem uma infecção intestinal. Você fala assim, agora eu entendi minha categoria. Agora eu entendi onde que eu estou na escala espírita. Porque você acha que espírito puro tem infecção intestinal? Você acha? Não. Não tem. Você acha que perispírito celeste tem ruga? Não. Não envelhece. Não adoece. Olha a economia com botox. Percebeu? Perispírito celeste. É um corpo, Paulo chama de um corpo espiritual. Porque o perispírito, está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. O perispírito é o corpo anímico. O corpo da alma. O corpo espiritual ou o corpo da ressurreição. Porque a ressurreição é quando você chega a espírito puro. Acabou. Mas é outro tema. É um outro seminário para a gente trazer isso. Então, gente, vamos com calma. Ah, Haroldo, mas André Luiz dormiu em nosso lar, foi visitar a mãe numa esfera superior. Dormiu e deixou qual corpo na cama? O perispírito. Foi com qual corpo? Não sei. Só para você pensar um pouquinho.
Só para pensar um pouquinho. Tem espírito aqui que não está vendo outros espíritos que também estão aqui. Porque o espírito superior enxerga todos os inferiores. O inferior não enxerga o superior. Então pode ser que esteja aqui presente o seu Joãozinho, que era da Casa Espírita, de Feira de Santana, ele está aqui, mas se o Clarencio entrar aqui, ele não vai enxergar o Clarencio. Ele é espírito desencarnado. Até aqui tudo bem? Gente, qualquer coisa, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você, depois na pessoa que está ao lado. Não, sou celestial. Estamos indo, né? Estamos indo? Estamos indo. Agora, outro conceito importante. Todo o universo está mergulhado no fluido cósmico. Kardec explicou isso lá no Livro dos Médiuns e explicou no capítulo 2 do livro A Gênese. É outro caderninho para copiar o capítulo 2 inteiro. Explicou lá. Então, tem alguma coisa fora do fluido cósmico? Só Deus. Não tem nenhuma criatura fora do fluido cósmico. Então, se você está achando que vai chegar num lugar do mundo espiritual que não tem fluido cósmico, está enganado. Não existe criação fora do fluido cósmico. Por isso que Paulo escreve: em Deus nos movemos e existimos, como peixes no oceano. Não tem fora do fluido cósmico. Todo o universo está dentro do fluido cósmico. Não tem fora. Então, onde você for, até nos mundos celestes, os mundos celestes estão mergulhados no fluido cósmico. Os mundos celestes são feitos de fluido cósmico. E os mundos celestes não são captados pelo telescópio James Webb. Por quê? Porque o telescópio James Webb só capta a matéria que está na tabela periódica, ou seja, 4% do universo. Não capta. Não capta. Então, gente, isso é importante. Está ajudando isso? Está ajudando? Então, o fluido cósmico vai se desdobrando, gente. Ah, como que é a morada dos espíritos puros? Essa é fácil. Não sei. Não sei. Você já foi lá? Você já morou lá? Como que é? Não sei, gente. Não sei. Agora nós vamos falar de um outro conceito, esse é muito importante. Quantos quilômetros é daqui de Feira de Santana até Salvador? Aproximadamente 100. 100 e pouquinho. É isso? 110. Ok. Daqui a João Pessoa. Eita, tá aumentando. Daqui ao Japão. Então, atenção que eu vou dizer agora. Você está na dimensão corporal. Você está na dimensão corporal. Na dimensão corporal da Terra, não tem continente? Continente americano, continente africano, europeu, asiático. Não tem os continentes? Os polos. Na dimensão espiritual, também.
Só que tem várias. Quem aqui já assistiu Doutor Estranho? Gente, o pessoal está assistindo um pouco Marvel aqui. Marvel é a vida no mundo espiritual. Viu, gente? Por exemplo, o martelo de Thor foi feito com fluido cósmico. É? A matéria. Então, cada esfera, cada dimensão do mundo espiritual é tão grande quanto a dimensão corporal. Então, se você estiver em nosso lar, eu vou falar assim: vocês viram uma colônia espiritual da África, quantos quilômetros? 3.000 quilômetros. André Luiz pega o aeróbus em nosso lar, ele anda meia hora naquele trem, gente. A velocidade do trem, daquele trem, é trem mesmo, é aquela coisa que anda em cima dos trilhos. É porque para mineiro trem é tudo, né? Aquele troço que anda nos trilhos, ele andou meia hora dentro de nosso lar. Ou seja, gente, nosso lar é muito maior do que Salvador. Muito maior. E na dimensão espiritual do nosso lar, você pode andar e parar em outro continente, em outra colônia espiritual. É outra geografia, você vai ter que aprender geografia de novo. Então você chegou lá no nosso lar e falou assim: ah, eu sei de geografia. Eu falei: sabe não. Não sabe. Na dimensão espiritual, na dimensão de nosso lar, de Feira de Santana até Salvador, tem quantas cidades? Você não sabe. Tem várias. Perceber? Como que nós temos que raciocinar com os princípios espíritas? Por quê, gente? Tem muito mais espírito que encarnado. Emmanuel diz no livro Roteiro que evolui na Terra em torno de 22 bilhões de espíritos. Só tem 8 bilhões encarnados. Não está encarnado nem a metade da população. Então tenha calma. Tenha calma. E, detalhe, a dimensão que está no nosso lar não é a dimensão, por exemplo, da colônia espiritual da mãe de André Luiz, que está numa dimensão superior. Na dimensão superior tem outros continentes, a mesma coisa. Então eu vou trazer uma ideia, mas é só uma ideia. É uma ideia. Se você levar ao pé da letra, eu vou chorar. Pensa numa cebola. Essa não é uma cebola. Você pegou uma cebola na mão, aí você tirou a casca da cebola. Aí você tirou outra camada da cebola. Aí você vai tirando camada, vai tirando camada, vai tirando camada, vai tirando camada, tirando camada, camada, até você chegar no centro da cebola. É onde você está encarnado. Nossa, hoje só notícia triste, né? Você está na parte mais inferior do universo. A dimensão mais inferior do universo é onde nós estamos. É o centro da cebola. É de chorar. Agora raciocina comigo aqui. Qual que é maior, o centro da cebola ou as outras camadas mais externas da cebola? Qual que é maior? As outras camadas. Então você está na parte menorzinha. Você está achando longe daqui é o Japão? Você não viu as dimensões espirituais. Paulo diz assim, Emmanuel diz assim, os continentes do alto. Os continentes do alto.
Por isso que a gente fala em esferas. Entenderam o conceito de esfera? Então, em cada planeta, você tem o núcleo, que é o planeta corporal, que é isso, que é onde está. Mas envolvendo, você tem diversas dimensões espirituais. Isso só para falar da Terra. Se eu for pegar a galáxia, se eu for pegar as constelações e o próprio universo, você não vai compreender. Então, quando os espíritos dizem assim, a criação infinita do eterno, gente, infinito não é força de expressão. Você quer saber o que é infinito? Eu vou te explicar agora aqui o que é infinito. Cozinha. Toma café, aí limpa. Aí vem o almoço, suja tudo de novo, aí limpa. Cozinha é infinito. Todo mundo entendeu agora? Não tem fim. Não tem fim. Cozinha não tem fim. Você limpou, suja tudo de novo, eternamente. O universo é infinito. Então, gente, nós precisamos de humildade. O que você está vendo é insignificante em relação ao que existe na criação. É importante nós entendermos isso. Importante. Agora eu te pergunto, quem construiu esse prédio aqui? Quem construiu esse prédio aqui? Não precisa de os nomes, não. Eu vou te dizer quem construiu. Sabe quem construiu esse prédio aqui? Espíritos encarnados. Quem construiu esse microfone? Espíritos encarnados. Quem construiu a cidade do nosso lar? Espíritos desencarnados. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Você compra um vasinho, compra terra, compra adubo, compra uma muda, coloca lá um vasinho de salsinha, de orégano, na sua cozinha. E o espírito desencarnado não pode fazer isso? Não pode, por quê? Você proibiu? Então nós temos duas inteligências supremas agora no universo: Deus e você. Agora eu pergunto aqui: se você desencarnar, tiver a sua casinha lá, você tem vasinho? Quem tem vasinho aqui? Tipo, orégano, essas coisas. Quem? Você tem? Chegar no mundo espiritual, se tiver a casinha, se tiver chance, você vai ter os vasinhos? Vai. Vai. E você vai chegar na casa dela, no mundo espiritual, vai ter vasinho com orégano, com as plantinhas. O indivíduo que fabrica violão aqui, chegar no mundo espiritual, ele vai tocar o quê? O que ele vai fazer? Fabricar violão. Livro dos Médiuns. Laboratório do mundo invisível. No mundo espiritual, você manipula fluido cósmico. Não o fluido cósmico puro. O fluido cósmico que está disponível lá. Da mesma maneira que você manipula aqui. Você não manipula areia aqui? Você não manipula matéria? Você não faz cimento? Você não faz tudo com a matéria que existe aqui? E por que você não vai manipular lá? Me explica, gente. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença?
Então nós criamos essa ideia infantil de mundo espiritual como fumacinha. Fumacinha, não tem nada. Aí o espírito fica lá flutuando na fumacinha. Ah, o que você está fazendo aí? Tô triste porque eu não estou no mundo corporal. O mundo corporal é o mundo original, então eu estou aqui na fumacinha, doido para voltar. Jura? Aí eu vou te perguntar. A pessoa escreveu o livro aqui. Escreveu. No caso do Chico, psicografou. Aí chega no mundo espiritual. Ele para de escrever? Não escreve mais? Escreve. Então, tem biblioteca no mundo espiritual? Tem. Quem é compositor de música continua compondo? Continua. Beethoven, depois que desencarnou, continua compondo? Continua. Melhor ainda. Quem é pintor continua pintando? Continua pintando. Melhor ainda. Então, minhas irmãs, meus irmãos, nós temos que abandonar essa ideia infantil de que o mundo corporal é o mundo original. O mundo corporal é uma cópia muito mal feita e incompleta. Onde está a vida real? Onde está a vida real? No mundo espiritual. Por isso que ele se chama nosso lar. O seu lar não é aqui. Então, só para a gente fazer um intervalo. Todo mundo aqui vai desencarnar. Todo mundo aqui. Daqui a uns anos vão ter a foto desse seminário. Fala, cadê o Haroldo? Desencarnou. E o Marco? Desencarnou. E o Léo? Desencarnou. E o Isaac? Desencarnou. Desencarnou todo mundo. Todo mundo. Então você acha que você mora aqui? Tem gente que acha que mora. Acha que mora. E quando desencarna, fica agarrado ali no caixão. Né? Certa vez, chegou um espírito para o Chico com um cheiro de álcool. Espírito alcoólatra. Claro. Cachaceiro aqui, desencarna. Cachaceiro lá. Uma senhora chegou para o Divaldo me contou isso. O pai era alcoólatra. Aí ela chegou, Divaldo, papai desencarnou. Você, minha filha, desencarnou. E como é que ele está? Bebendo. Então chegou o espírito alcoólatra, aquele cheiro de álcool. Aí foi conversar com o Chico, aquele cheiro de álcool. Mas o Chico, né? Aquela caridade, né? Ele falou, Chico, eu tenho um trabalho nobre. Chico, é mesmo, meu irmão? Chico, porque você está vendo que esse cheiro de álcool, né? Eu fico, estou sentindo, meu filho. Ele falou, não, é pelo seguinte, Chico, os espíritos que ficam agarrados no corpo quando desencarna, eu vou lá e esse cheiro assusta a pessoa, ela sai. Aí o Chico falou, ai, meu filho, você vai precisar beber muito quando eu desencarnar. A humildade do Chico, né? Para não desmerecer ele, né? Então, a gente fica pegado por quê? Porque você fica... Porque é assim, gente, quando você chega até os 7 anos, você não acha que você mora aqui. Por isso que criança é sensível, vê as coisas. Aí passa 7 anos, 0 a 7, 7 a 14 você já começa a acostumar. Ó, gente. 14 a 21, aí você já está bem acostumado. 21 a 28, 28 a 35, 35 a 42, você tem certeza que você não vai sair daqui nunca. Não, vou sair. O que é isso? Morrer? Ah, Deus me livre morrer. Não é? Acontece que aqui não é lar de ninguém. O nosso lar
não é aqui. O nosso lar é na pátria espiritual. Lá é a sua morada eterna. Eterna. Você mora lá e de vez em quando vem para cá. Não é o contrário. Porque a gente acha que mora aqui de vez em quando vai lá. Não. Não. E toda vez que você volta para lá e programa para voltar para cá, você vem em condições diferentes. Você não vem na mesma condição. As condições mudam. Seu CPF muda. Carteira de identidade muda. Às vezes muda muita coisa. Né? Perceberam? Muda. Porque você mora lá. Mora lá. Então, no meu túmulo, eu não quero que escreva aquela frase, descanse em paz. Eu quero que escreva na minha lápide assim, volte em paz. Volte em paz. Ou vai com Deus. Você está voltando. Aqui não é o mundo original. Então, esses conceitos que eu trouxe aqui da codificação kardeciana. Se você não entende esses conceitos, você não vai entender nosso lar. Você não vai entender. E muitas das dúvidas, a pessoa chega para mim e fala assim, mas Haroldo, as pessoas namoram em nosso lar? Eu falei, gente, onde tem espírito, tem amor. Como assim? Como assim? Perceberam? Outro conceito que nós precisamos entender. Um segundo depois de desencarnar, como que você é? Igual a um segundo antes de desencarnar. Então, a pessoa fofoqueira desencarnou. Que fofoqueira. Fofoqueira aqui desencarnou. Fofoqueira. A pessoa desonesta acabou de desencarnar. O que ela é? Desonesta. Por quê? Porque desencarnação não é varinha mágica que te transforma. Nossa, Haroldo. Então, a pessoa que mata, né? Uma vez eu fui interrogar o réu e perguntei, mas 17 homicídios? Eu falei assim, doutor, eu gosto de matar. Se esse indivíduo desencarna hoje, ele é um espírito que gosta de matar. O que mudou? Nada. Nada. A única diferença é que ele tinha um corpo e agora ele não tem um corpo biológico, mas ele tem um corpo perispiritual. Mas se ele era assassino, ele continua assassino. Era viciado em droga, ele continua viciado em droga. Ele é viciado em álcool, ele continua viciado. Até que ele resolva se arrepender, reparar e fazer a transformação moral. Aí sim. Mas ele não precisa desencarnar para fazer isso. Você pode fazer isso agora. Você pode fazer isso agora. A qualquer momento que você decida, você pode reformular o seu destino. Você pode transformar seu espírito. A hora que você quiser. A hora que você quiser.
Enquanto você não fizer isso, quer você tenha corpo, quer você não tenha corpo, continua. Então, gente, tem espírito de tudo quanto é jeito. Tem espírito de como tem encarnado de tudo quanto é jeito. Deu para entender? Então, esse é o ponto que nós temos que compreender quando a gente fala de a vida no mundo espiritual. A vida no mundo espiritual. Só tem uma mudança para a gente ir para o intervalo. Uma mudança profunda entre a vida no mundo espiritual e a vida aqui. Aqui você está no anonimato do corpo. Por exemplo, eu olho para o Marcos. Eu tento adivinhar o que ele está pensando. Ele está pensando que está na hora do intervalo. Já está dando o horário do intervalo. Mas eu não consigo. Porque o corpo do Marcos está protegendo o Marcos, está escondendo ele de nós. Eu não consigo saber tudo o que ele está sentindo, tudo que ele está pensando. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual, eu olho para o seu perispírito, eu sei o que você está pensando, o que você está sentindo, porque você emana. Então, não tem mentira. Você fala assim, mas eu sou tão bonzinho, e aquele espírito emanando aquela luz opaca, aquela vibração que dá náusea. O que adianta você falar que você é bonzinho? Não tem mais corpo biológico para te esconder. Haroldo, mas no livro Mensageiros, o Aniceto chama André Luiz para ver um indivíduo que estava sendo tratado no posto-socorro. É um posto-socorro que está no centro do umbral. Posto-socorro lá do Alfredo e da Esmalha. E ele chama esse indivíduo, que dá um nome bonito, que é o caluniador, porque ele destruía famílias fazendo calúnias. Caluniando. E aí, o André Luiz chegou, ele estava perturbado, como uma pessoa com transtorno mental. O André Luiz olhou aquilo e falou, mas... Ele falou, observe, André. Observe. Observe o campo mental dele. Quando o André Luiz olhou, todas as calúnias, todas as histórias, tudo que ele fez, era só o André Luiz olhar para um determinado ponto que passava o filme. Por isso que não tem... Gente, presta atenção. No mundo espiritual, eu não tenho emprego. Não tem juiz. Não tem tribunal. Porque a prova está em você. Tudo que você sentiu, tudo que você pensou e tudo que você fez está gravado em 4D em você. No nosso lar, aproxima-se uma mulher. Ai, socorro, socorro, por favor, deixa eu entrar, me acode. O segurança deu uma olhada. Falei, vixe. Chamou o coordenador. O André Luiz falou assim, gente, coitadinha, coitadinha, deixa ela entrar. Chegou o chefe da segurança e falou assim, não, ela não pode entrar, ela é um vampiro. Vampiro? Como assim? Olha os pontos escuros no perispírito dela. Cada ponto daquele é um arquivo zipado que tem o filme do aborto que ela fez.
Então lá tem a criança sendo assassinada e chorando. Aí a criança desencarna, o espírito vem, fica com ódio, começa a obsidiar ela. Lá tem a história toda. É só você cada ponto daquele. Igual arquivo. Não é arquivo? Você clica, abre a pasta, não é? Ó, deixa eu ver esse filme aqui. Tá gravado. Ninguém precisa contar nada. No mundo espiritual, ninguém tem que chegar. Vem cá, eu vou contar uma coisa para vocês sobre o Haroldo que vocês não sabem. Não precisa, gente. Não precisa de fofoqueiro no mundo espiritual. Porque já vai estar no meu perispírito. Você vai olhar assim e falar: nossa, olha o que o Haroldo fez quando não tinha ninguém olhando. Tinha ninguém vendo. Tá gravado. Vamos assistir? Aí vai ser TV Fama, né? É igual TV Fama. Ok. Não é? Tá tudo gravado. Essa é a diferença. Aqui você tem um corpo físico te escondendo para a gente ter tempo de melhorar. É só para isso. Para que cada um de nós tenha tempo e oportunidade de melhorar. Então, eu quero encerrar para a gente ir para o intervalo dizendo o seguinte, gente: não subestimem o fluido cósmico. Diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos: nessa substância primordial operam as inteligências divinas agregadas a Deus. E constrói mundos, constelações, galáxias com essa substância primordial. Os co-criadores em plano maior, os únicos que têm acesso ao fluido cósmico puro, sem modificação, e fazem tudo. Por isso eu gosto de Augusto dos Anjos. Glória à matéria cósmica, à energia potencial, que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Neste momento de reflexão, sobre os 80 anos do livro Nosso Lar e sobre a vida no mundo espiritual, trazida por Haroldo Dutra Dias, somos convidados a revisitar os fundamentos essenciais que sustentam a compreensão dessa obra tão significativa. A complexidade e profundidade do tema exigem que retomemos as bases sólidas da codificação espírita, prevenindo interpretações equivocadas e críticas infundadas ao trabalho de André Luiz. Prosseguindo nessa linha da vida no mundo espiritual, é fundamental avançar no entendimento da natureza do perispírito e da estrutura das esferas espirituais, temas que demandam cuidado e humildade diante de sua complexidade. O perispírito, mais do que um simples invólucro do espírito, representa a interface entre o mundo material e espiritual, um corpo energético que condensa as experiências, emoções e estados morais do espírito. Sua modificação reflete diretamente o progresso ou o atraso da criatura, revelando, sem possibilidade de dissimulação, o estado íntimo do ser. É relevante considerar que o perispírito não possui uma forma única e estática, mas sim múltiplas manifestações graduais, que variam conforme o grau evolutivo do espírito e a esfera em que ele se encontra. Essa plasticidade revela a dinâmica das interações espirituais e a diversidade dos planos, onde as vibrações do fluido cósmico se organizam em distintas faixas vibratórias, criando ambientes e corpos espirituais, compatíveis com as necessidades e a condição moral dos habitantes. Quanto às esferas espirituais, sua vastidão e multiplicidade desafiam o entendimento humano. Cada esfera não é apenas um espaço geográfico, mas uma dimensão vibratória, onde as leis naturais se manifestam, segundo os níveis de pureza e evolução dos espíritos que as habitam. Assim, a progressão do espírito pode ser vista como uma jornada através dessas camadas ou esferas, ascendendo em complexidade, luz e harmonia.
Esta realidade vibratória explica as diversas experiências relatadas pelos médiuns, desde as visões de ambientes sombrios e dolorosos, até as manifestações de luz e serenidade absoluta. A condição vibratória da esfera reflete a condição moral de seus habitantes, reforçando o princípio da afinidade que rege as relações espirituais. Outro aspecto digno de destaque é a ação constante e inteligente do fluido cósmico. Matéria-prima da criação, cuja sutileza permite a construção das moradas espirituais, de objetos e mesmo veículos adaptados às necessidades específicas da coletividade. Essa ação não é caótica, mas orientada por inteligências superiores, demonstrando a ordem e a harmonia que permeiam o universo invisível. A compreensão da materialidade espiritual, longe de ser abstrata, é essencial para desfazer preconceitos e estimular uma visão coerente da continuidade da vida. Quando entendemos que o mundo espiritual possui organização, forma e funcionalidade, percebemos que a vida após a morte não implica em estagnação ou ausência de propósito, mas na continuidade do desenvolvimento e do trabalho redentor. Por fim, cabe ressaltar que a doutrina espírita, ao revelar esses conceitos, convida cada indivíduo à responsabilidade pessoal e à coragem moral. O conhecimento do perispírito e das esferas espirituais não é um mero exercício intelectual, mas um chamado à transformação interior, pois é no íntimo de cada ser que se define a qualidade de sua jornada e sua morada futura. Esta reflexão aprofundada sobre os aspectos sutis da vida espiritual fortalece a compreensão de que o caminho da evolução é contínuo e progressivo, sustentado pela justiça e pelo amor divinos, e que a verdadeira felicidade reside no alinhamento com os valores eternos.